Atenção, atenção! Corinthians definido para o jogo deste domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. E Yuri Alberto está fora do jogo. Yuri Alberto está vetado pelo departamento médico. Em compensação, Fausto Vera está de volta. Boa notícia para o torcedor corintiano. Quem joga? Será que joga o Romero? Será que joga o Júnior Moraes? Júnior Moraes não! Quem joga no Corinthians? Quem o técnico Fernando Lázaro vai escalar para esse jogo, sequência do campeonato? Eu conto tudo para você aqui no Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto, você não paga nada, é de graça. Aperte o botão vermelho para você fazer a sua inscrição. Deixe o seu like também, é apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários ao final do vídeo. A sua opinião faz a diferença, é muito importante aqui no canal do Sereto. Olha só, Corinthians definido para pegar o Botafogo. Tem novidades, o Yuri Alberto tá machucado, o Fausto Vera está de volta. Vou contar tudo para você aqui no canal do Sereto, no Sereto News. E você aproveita para apostar nos jogos do final de semana, os campeonatos estaduais, os campeonatos europeus. Você pode apostar com o meu link no Aposta Ganha mais canal do Sereto, QR Code, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Se você fizer a sua aposta, você já ganha R$5 de bônus no Aposta Ganha, já cai direto no seu Pix. E aí é o seguinte, você pode criar a aposta. Quanto vai ser o jogo, a vitória, você pode botar o placar, você pode botar quem vai fazer os gols, você cria a sua aposta e se diverte, mas aposte com moderação no Aposta Ganha. É o seguinte, Yuri Alberto está vetado pelo departamento médico com dores no tornozelo, não foi relacionado, não vai para o jogo do Corinthians. É bom dizer que o centroavante artilheiro, o centroavante Yuri Alberto, né, o grande nome do Corinthians para esse campeonato, centroavante que o Corinthians fez das tripas coração para contratar o Yuri Alberto, ele não jogou a primeira partida, lembra? Contra o Red Bull Bragantino, porque estava justamente com essas dores no tornozelo, uma pancada que ele sofreu no tornozelo, ainda durante os treinamentos na pré-temporada, antes do começo do Campeonato Paulista. Ele não jogou contra o Bragantino, quem jogou contra o Bragantino na primeira rodada foi o Júnior Moraes. De lá para cá, o Yuri Alberto jogou 4 jogos, né? Jogou contra o Água Santa, jogou contra o Guarani, jogou o clássico, jogou contra a Inter de Limeira, jogou o clássico contra o São Paulo, fez apenas um gol contra o Água Santa, mas tem feito uma dupla muito importante com o Roger Guedes. O Yuri Alberto é um centroavante, claro, especial, e o Corinthians não tem um reserva para o Yuri Alberto na mesma qualidade, no mesmo nível que o Yuri Alberto. Esta é que é a verdade. Não é uma contusão grave, são apenas dores no tornozelo, nada que preocupe o torcedor corintiano, mas como está ainda no início do Campeonato Paulista, não é um clássico, não é um jogo decisivo, o Corinthians preferiu poupar o jogador. E aí fica a pergunta, quem é que o Fernando Lázaro vai escalar para este jogo? Bom, se ele mantiver a coerência do primeiro jogo, quando o Yuri Alberto não pôde jogar, deve jogar o Júnior Moraes. O Júnior Moraes não! Júnior Moraes que a gente sabe que tá devendo demais pro time do Corinthians, né? Passou por problemas físicos, passou por problemas psicológicos, passou por problemas emocionais, mas ainda não correspondeu às expectativas. Ele é uma das opções, ele é o centroavante da característica, centroavante é, em tese, o reserva imediato do Yuri Alberto. Deve começar entre os titulares. Outras opções do técnico Fernando Lázaro, e se ele optar pelas outras opções, aí sim o Júnior Moraes vai estar completamente desmoralizado, porque ele pode botar, por exemplo, o Romero. O Romero pode entrar no time. E aí, com a entrada do Romero, 2 possibilidades, né? O Romero pode entrar mais aberto como um segundo atacante, o Roger Guedes
jogando mais centralizado, ou o Romero como um ponta, e dessa maneira poderia mudar o sistema tático do time do Corinthians, ou até mesmo o próprio Romero jogando como centroavante. Não é um jogador de área, mas já jogou nessa posição. A outra possibilidade seria o próprio Roger Guedes, que não gosta muito de jogar centralizado, a gente sabe disso, mas seria um quebra-galho, né? Ele já jogou assim várias vezes, com o Silvinho, com o ex-técnico português, chegou a jogar assim também com o Fernando Lázaro, e não seria novidade para o Roger Guedes. E a outra possibilidade, o Arthur Souza, garoto da base, que tem sido relacionado, é da posição, também é centroavante, característica de área, já jogou no time profissional, mas aí eu penso o seguinte, seria uma boa novidade, mas o Júnior Moraes ficaria completamente desmoralizado, porque na fila está o Júnior Moraes. Você já pensou se ele escala o Arthur Souza e não escala o Júnior Moraes? Aí o Júnior Moraes pode pegar o chapéu e pode ir embora de uma vez, né? Então acho que dessa vez teria que escalar de fato o Júnior Moraes. Eu vou mostrar os relacionados do time do Corinthians para depois falar do Fausto Vera. Quem são os relacionados? O Corinthians já definiu os relacionados, os jogadores relacionados para esse jogo contra o Botafogo. Olha só, e tá aí o Fausto Vera, né, como grande destaque entre os relacionados, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Os goleiros, o Carlos Miguel, o Cássio e o Matheus Donelli. Os laterais, o Fábio Santos, o Fagner, o Matheus Bidu e o Rafael Ramos. Os zagueiros, o Balbuena, o Bruno Mendes, o Caetano e o Gil. Os meio-campistas, Duqueiroz, Fausto Vera, Juliano, Matheus Araújo, Paulinho, Renato Augusto e o Rony. Os atacantes, o Adson, o Arthur Souza, o Júnior Moraes, o Roger Guedes, o Romero e também o Wesley. Portanto, esses os relacionados para a partida do Corinthians contra o Botafogo, às 18h30 na Neoquímica Arena. Corinthians e Botafogo que já fizeram final de Campeonato Paulista em 2001. O Corinthians foi o campeão. No Botafogo de Ribeirão Preto foi revelado o doutor Sócrates, né? Só isso. O Sócrates, Corinthians comprou o Sócrates do Botafogo, então Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, é claro que tem toda uma história. Fausto Vera está de volta. Depois, o Fausto Vera só jogou os primeiros 45 minutos do Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, depois tomou uma pancada no tornozelo, ficou de fora dos últimos jogos. Havia a expectativa que ele retornasse contra o São Paulo no último clássico, no Morumbi, na vitória do Corinthians. Isso não aconteceu. Agora ele já está recuperado. Ele disse que ainda não está 100%, que ainda sente algumas dores, mas que vai ter que se acostumar a jogar com essas dores. Baseado no que ele disse, eu não sei se ele vai começar jogando ou se o Rony vai começar jogando. Diga-se de passagem, o Rony tá dando conta do recado, né? O Rony que tem muita raça, muita vontade, muita determinação. É claro que o Fausto Vera é o titular absoluto desse time do Corinthians, mas tendo em vista ao que disse o Fausto Vera, a respeito das dores, que ainda está sentindo algumas dores e tal, mas ele foi relacionado. Se ele foi relacionado, é claro que ele tem condições de jogo. Mas é possível, por exemplo, que o Fernando Lázaro coloque o Fausto Vera no segundo tempo. Ou, de repente, começa os primeiros 45 minutos e tira o Fausto Vera. Não sei o que pensa o Fernando Lázaro a respeito. Até porque nessa posição ele não tem o Cantígio, que seria um jogador substituto. O Cantígio está machucado. A contusão do Cantígio é mais grave, é uma contusão de grau 2, né, uma lesão muscular de grau 2, e ele não tem também o Maicon. O Maicon já está num processo de transição, hein? Uma boa notícia, o Maicon já está treinando com bola, já está treinando com jogadores do Corinthians. O Maicon, a contusão do Maicon não foi grave. O Maicon está sendo preparado para retornar ao time do Corinthians no dia 12 de fevereiro, no clássico contra a Portuguesa. Jogo que vai ser disputado em Brasília. A Portuguesa vendeu o mando de jogo para Brasília. Aliás, depois eu quero mostrar, prepara aí, Tom, que eu quero mostrar daqui a pouco os jogos do Corinthians no mês de fevereiro, né? Porque começa o mês de fevereiro para o Corinthians. E é importante mostrar os jogos do Corinthians no mês de fevereiro, por quê? Porque o Corinthians tem alguns clássicos nesse mês de fevereiro. Então, por exemplo, deixa eu mostrar os jogos do Corinthians no mês de fevereiro para você. O Tom tá super rápido, ágil e mostra para você. Fevereiro,
O mês do Carnaval começa para o Corinthians e o mês dos clássicos começa para o Corinthians. Corinthians que já venceu o clássico contra o São Paulo no mês de janeiro, né? E agora vai jogar contra o Botafogo, então, neste domingo, às 18 horas e 30 minutos, em Itaquera, na Neoquímica Arena. Depois joga no dia 9 de fevereiro, contra o São Bernardo, em São Bernardo, às 9h30 da noite. Pega a Portuguesa no dia 12 de fevereiro, às 4 da tarde, jogo em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Olha aqui, olha o tamanho do jogo. Anote aí, torcedor corintiano, 16 de fevereiro, Corinthians e Palmeiras, é uma quinta-feira, às 9h30 da noite. É o clássico, é o maior clássico do futebol de São Paulo, né? O derby. O Corinthians e Palmeiras é o jogo mais importante do futebol de São Paulo. Vai ser na Neoquímica Arena, em Itaquera. 19 de fevereiro, o Corinthians pega o Mirassol em Itaquera também, às 18 horas e 30 minutos. E no dia 26 de fevereiro, terminando a lista de jogos do Carnaval, o Corinthians joga aliás, dia 26 eu acho que já é o final de semana do Carnaval, se eu não me engano. Pega o Santos, eu não sei se na Vila Belmiro ou se no Canindé, porque o Santos também está jogando no Canindé. Portanto, você vê, tem 3 clássicos, né? Porque Corinthians e Portuguesa é um clássico tradicional do futebol paulista, Corinthians e Palmeiras um super clássico, e Corinthians e Santos também um clássico muito importante. Portanto, é um mês muito pesado para a equipe do Corinthians. Por falar em mês de fevereiro, sabe quem faz aniversário hoje, dia 4 de fevereiro? Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o Basílio, que fez talvez o gol mais importante da história do Corinthians. Alguém vai dizer, mas o gol mais importante é o gol do Guerreiro no Mundial de Clubes contra o Chelsea, ou o gol mais importante é o gol do Sheik, os 2 gols do Sheik na final contra o Boca Juniors. Mas eu considero o gol do Basílio o gol mais importante da história do Corinthians. Hoje, o Basílio está completando 74 anos, porque aquele gol quebrou a fila de títulos do Corinthians, um jejum de 23 anos sem títulos. O Corinthians não ganhava absolutamente nada. Havia 23 anos que o Corinthians não conquistava nada. E o gol do Basílio foi em 77, foi um gol que libertou a alma do povo corintiano. É um gol histórico, não por acaso o Basílio se transformou em busto no Corinthians, né? Ele é um dos jogadores, um dos ídolos do Corinthians que viraram estátua, né, do Parque São Jorge, se transformou em busto no Corinthians. Um beijo para o Basílio, que é importantíssimo na história do Corinthians, e os ídolos precisam ser lembrados e lembrados sempre. Eu quero falar também, meus amigos, por falar em aniversário, amanhã completa 17 anos de idade, o garoto Pedro. O Pedro, que está na seleção sub-20 e marcou um dos gols da vitória do Brasil na seleção sub-20 no Campeonato Sul-Americano, lá disputado na Colômbia, pelo placar de 3-0. O Pedro marcou um dos gols. Atacante Pedro. Isso é uma joia do time do Corinthians. Outros jogadores do Corinthians estão disputando a seleção sub-20, estão na seleção sub-20, como o Giovani e também o Guilherme Biro. O Corinthians deve promover esses jogadores para o time principal, né? O Corinthians que está tentando contratar jogadores para a posição de camisa 10, para o ataque. Pô, olha para os moleques, olha para esse garoto Pedro. Esse Pedro joga muita bola, sabe? É um jogador de muita qualidade e vai fazer, nesse dia 5 de fevereiro, apenas 17 anos, mas já tem muita personalidade. Olha para o Giovani. Bom, o Giovani já tem sido aproveitado no time de cima. Olha para o Guilherme Biro. São garotos que o Corinthians precisa aproveitar com muito carinho. Quero ler os comentários aqui no canal do Cereto. O seu comentário é muito importante, muito importante. Mas antes, a escalação do Corinthians. A provável escalação do Corinthians para o jogo deste domingo contra o Botafogo. Temos aí o campinho. O time do Corinthians deve jogar com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Fausto Vera, o Rony também pode começar jogando, mas se jogar com o que tem de melhor à disposição, vai jogar assim: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto e Watson, né, no 4-4-2, Losango, Júnior Moraes e Roger Guedes. Essa deve ser a formação do time do Corinthians para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
Quero ler os comentários. Gostou da escalação? Quero ler os comentários dos amigos que nos escrevem aqui no canal do Cereto. A sua opinião faz toda a diferença pra gente. Por exemplo, você que nos escreve, quem é que participa primeiro? É o José Ulisses. Falando do Coutinho, né? Se o Aston Villa considera liberar de graça, é porque sentiu que o Coutinho não tem mais espaço na Europa e teria que passar 4 anos pagando alto salário para um jogador que não está satisfeito no time. Então, melhor evitar que o prejuízo se torne maior e mais desgastante. O medo é que seja o Luan da gestão do Willian. O próximo comentário, faça o seu comentário aqui no canal do Cereto. Rafa Rodrigues, só eu acho que o Corinthians tem que procurar um meia no estilo que era o Tevez. O Tevez é atacante, né? Com raça, talento e vontade de jogar num time como é o Corinthians. Acho que tem que contratar um cara de raça mesmo, mas o Tevez é atacante. O próximo comentário, quem é que participa? O Paulo. Esse assunto do Coutinho já deu o que falar. Para mim é um tiro no pé. Se o cara ganha mais lá, por que estaria motivado para voltar ao Brasil e ganhando menos? Temos que tomar cuidado para não ser mais um Luan. O pessoal está preocupado. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O André Adalto. Sou contra o Coutinho do Corinthians. Esses caras vêm ganhando um caminhão de dinheiro, tipo o Willian, e não entregam o esperado. Precisamos de jogadores jovens. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Anderson Barros. Cereto, a minha opinião, o Corinthians devia formar o seu elenco com a base e repor algumas peças. No mais, deveria enxugar as suas dívidas. O próximo comentário, Gessiclei Almeida. Vasco e Coutinho se merecem, pois ninguém mais bota fé nos dois. Corinthians é para jogador com raça e com vontade, coisa que o Coutinho já não faz muito tempo. O futebol desse cidadão morreu no Liverpool. E é isso, tomara que não venha. O próximo comentário, que se dane, gostei. Pelo amor de Deus, esse é um Willian 2.0, vai atrás de 2 jogadores mais novos do mercado sul-americano, de preferência argentinos. Se livra do Cantígio e do Rafael Ramos, aí tem espaço para mais 2 estrangeiros. Gostei do que se dane. Rogério Cristiano Jesus, o cara não quer jogar no Timão. Gastar dinheiro com um lixo desse é melhor testar o Lucas... Não, Lucas Lima não, né? Livre no mercado e salário baixíssimo. Faz 1 ano de contrato com salário de 200 mil mensais. Não, você tá louco. Que isso, Rogério? Próximo comentário, quem é que participa ou acabaram os comentários? Acabaram os comentários. Então você deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque o seu comentário faz toda a diferença. Faça a inscrição no canal do Cereto, é de graça, você não paga nada, aperte o botão vermelho, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Me segue nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter, e seja membro do canal do Cereto, sabe? Seja membro, ó, é assim, ó, um valor bem baixo para você ser membro do canal do Cereto, e você pode participar do clube de membros do canal, do grupo de WhatsApp do canal do Cereto, e vai ter prioridade nos comentários, prioridade aqui nas lives, prioridade nos conteúdos. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.